Você já ouviu falar de um homem que desafiou reis, enfrentou exércitos de sacerdotes pagãos e controlou os elementos da natureza com apenas suas palavras? O profeta Elias foi essa figura misteriosa e imponente, um homem que literalmente fez o céu parar de chover por 3 anos e meio. Mas quem foi ele de verdade? O que motivava suas ações? Neste vídeo, você vai mergulhar profundamente na vida desse profeta que caminhou entre reis e deuses, desafiou a idolatria e testemunhou a manifestação do poder divino de maneiras que poucos podem imaginar. Elias não apenas profetizou, ele mudou a história de Israel para sempre. Vamos desvendar os segredos por trás das histórias, confrontos e milagres que marcaram seu ministério. Se prepare, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar sua visão sobre um dos maiores profetas da Bíblia. E no final deste vídeo, você entenderá por que Elias foi tão importante não só para a sua época, mas para todas as gerações futuras. Elias é uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. De um modo que nenhum outro profeta havia feito antes, ele trouxe a chuva ao fim por 3 anos e meio. Essa introdução cria uma atmosfera de mistério e poder. A chave para esse evento está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, onde Elias profetiza a seca ao rei Acabe. Ele não era apenas um profeta, mas um mensageiro direto de Deus, controlando as forças da natureza por ordem divina. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Esta foi uma declaração ousada que mudaria o curso de Israel. A seca não foi apenas um evento climático, mas uma sentença espiritual, um lembrete para a nação de Israel de que eles haviam se afastado do caminho correto. Elias, como porta-voz de Deus, trouxe uma mensagem de julgamento, revelando que o poder do Senhor estava sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças da natureza. O impacto dessa profecia foi tão profundo que abalou as fundações do reino de Acabe. Israel era uma nação agrícola, e a seca trouxe consequências devastadoras, tanto economicamente quanto espiritualmente. O profeta, visto como um forasteiro e rebelde, simbolizava o remanescente fiel. Elias não apenas parou a chuva, mas também interrompeu o ciclo de idolatria, desafiando a crença no deus Baal, que supostamente controlava o clima. Ao ordenar que o céu se fechasse, Elias provou que o Senhor era o único Deus verdadeiro. A seca se tornou uma poderosa metáfora da vida espiritual de Israel, que estava seca, estéril e sem fruto devido à idolatria. Durante esses 3 anos e meio, Acabe e Jezabel governavam com punho de ferro, promovendo o culto a Baal e a Será. Eles acreditavam que esses deuses poderiam restaurar a fertilidade da terra. No entanto, a presença de Elias e sua profecia mostravam que o Senhor tinha controle absoluto. A pergunta central desse tópico é: como alguém com tão pouca posição política e social poderia causar tanto impacto? Esse poder de Elias vinha de sua fé inabalável no Deus de Israel. Sua confiança não estava nas forças humanas, mas no poder divino. Ele era um instrumento de Deus, e sua missão era relembrar Israel de sua aliança com o Senhor. Quando o céu se fechou, Elias deixou claro que não era Baal, mas o Senhor que controlava o destino da nação. Cada gota de chuva estava nas mãos de Deus, e Elias era o profeta designado para trazer essa mensagem de forma drástica. A figura de Elias aqui já começa a se delinear como um gigante espiritual, alguém que não apenas caminhava com Deus, mas desafiava os mais poderosos reis da época. Elias sabia que seu papel seria difícil, mas estava disposto a pagar o preço pela verdade. Esta introdução prepara o terreno para o confronto que viria no Monte Carmelo, onde Elias enfrentaria os falsos deuses de Israel em um dos maiores momentos de sua vida profética. Elias, apesar de ser uma das figuras mais poderosas do Antigo Testamento, tem uma origem envolta em mistério. Sabemos muito pouco sobre seu passado. Ele é apresentado pela primeira vez em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, como Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. Não há menção de seus pais ou de seu nascimento, sugerindo que seu surgimento como profeta foi quase sobrenatural. Ele apareceu no cenário histórico de Israel como um meteoro, brilhando intensamente em uma época de trevas espirituais. O contexto histórico de Elias é crucial para entender sua missão. Israel estava em um período de grande apostasia. O rei Acabe, influenciado por sua esposa fenícia Jezabel, havia introduzido o culto a Baal e a Zerá, levando a nação ao pecado da idolatria. Elias surge nesse cenário como um guerreiro espiritual, um defensor da aliança entre Deus e Israel. Seu nome, que significa "Meu Deus é o Senhor", já dizia muito sobre sua missão. Ele veio para lembrar Israel de que havia apenas um Deus verdadeiro. Gileade, a região de onde Elias veio,
era conhecida por ser uma área montanhosa e remota. O isolamento de Elias nas montanhas de Gileade pode ter contribuído para sua personalidade forte e sua conexão íntima com Deus. Ele era um homem acostumado à solidão, à simplicidade, e essa conexão direta com a natureza provavelmente reforçou sua dependência de Deus para sua sobrevivência. Gileade, sendo uma região de fronteira, também era um lugar de perigo, e isso pode ter preparado Elias para os desafios espirituais e físicos que enfrentaria. Embora saibamos pouco sobre a infância e juventude de Elias, sua primeira aparição nos mostra que ele já era um profeta formado, com uma missão clara de confrontar a idolatria em Israel. Ele não tinha medo de reis ou sacerdotes. Sua coragem vinha de sua fé inabalável em Deus. Quando Elias profetiza a seca, ele não está apenas falando como um homem, mas como um emissário direto do céu. Cada palavra de sua boca carregava o peso da autoridade divina. Elias foi um homem de ação e oração. Ele não apenas proclamou a palavra de Deus, mas também orou fervorosamente para que sua profecia se cumprisse. Em Tiago capítulo 5, versículo 17, vemos a importância de sua vida de oração. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Sua oração tinha poder porque ele estava alinhado com a vontade de Deus. Ao estudar a vida de Elias, somos levados a refletir sobre o impacto que um único indivíduo pode ter na história quando está comprometido com o propósito divino. Elias não precisava de exércitos ou riquezas para cumprir sua missão. Sua única arma era sua fé em Deus, e isso foi suficiente para mudar o curso da história de Israel. Mesmo sendo um homem solitário, sua vida foi marcada por encontros poderosos com o Deus vivo. Elias é lembrado não apenas por seus grandes feitos, mas também por sua humanidade. Ele foi um profeta de poder, mas também experimentou medo, dúvida e desespero, como veremos em seu encontro com Deus no Monte Horebe. Essa complexidade de Elias o torna uma figura ainda mais fascinante, mostrando que mesmo os maiores homens de Deus podem enfrentar desafios internos. O Monte Carmelo é o cenário de uma das mais épicas batalhas espirituais já registradas. Elias, o único profeta do Senhor, estava prestes a enfrentar os 450 profetas de Baal em um confronto que decidiria quem era o verdadeiro Deus de Israel. Esse evento, narrado em 1 Reis capítulo 18, foi mais do que um simples desafio religioso, foi um momento de definição nacional. O povo de Israel, confuso e dividido, precisava escolher entre seguir ao Senhor ou continuar na idolatria. Elias sabia que as almas do povo estavam em jogo. O profeta, em um gesto de audácia, propôs um desafio. Tanto ele quanto os profetas de Baal construiriam altares, colocariam sacrifícios neles, mas não acenderiam fogo. Em vez disso, orariam a seus deuses e aquele que respondesse enviando fogo do céu seria o verdadeiro Deus. Elias deu a vantagem aos profetas de Baal, deixando que eles clamassem primeiro, enquanto observava calmamente. Essa era uma batalha espiritual, e Elias sabia que o resultado seria mais do que apenas um espetáculo, seria um veredito sobre quem reinaria em Israel. Os profetas de Baal clamaram desde a manhã até o meio-dia, cortando-se e dançando em frenesi, mas não houve resposta. Elias, com coragem e ironia, zombou deles. Clamar em altas vozes porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo, e despertará. O silêncio de Baal foi ensurdecedor, revelando a impotência dos falsos deuses diante do Deus de Israel. Quando chegou a vez de Elias, ele fez algo extraordinário. Primeiro, mandou que encharcassem o altar com água, tornando impossível que o fogo natural pudesse incendiar o sacrifício. Então Elias orou: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. O fogo do Senhor caiu do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água na valeta ao redor do altar. Foi um triunfo sobrenatural, e o povo de Israel caiu de joelhos, clamando: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse momento foi um divisor de águas para Israel. Os falsos profetas foram executados, e o culto a Baal sofreu um golpe fatal. O Monte Carmelo se tornou um símbolo do poder absoluto de Deus sobre todas as falsas divindades. Elias não apenas provou o poder de Deus, mas restaurou a fé do povo. Ele demonstrou que o Senhor não apenas ouve, mas responde com sinais e maravilhas. O confronto no Monte Carmelo foi uma vitória espiritual de proporções épicas. Elias sabia que o verdadeiro inimigo não eram os profetas de Baal, mas a idolatria e a desobediência que haviam se enraizado no coração do povo de Israel. Ele lutou para restaurar a pureza da fé e trazer o povo de volta à aliança com Deus.
Sua coragem e determinação em enfrentar as forças do mal e a oposição do governo de Acabe e Jezabel fizeram dele um verdadeiro herói da fé. Esse evento também nos ensina sobre o poder da oração. Elias não dependia de suas próprias forças, mas confiava totalmente no Senhor. Ele não precisou de exércitos ou de uma grande quantidade de seguidores, bastava sua fé em Deus e sua certeza de que o Senhor responderia. O Monte Carmelo nos lembra que em tempos de crise, a fidelidade a Deus e a coragem de agir em seu nome podem transformar uma nação inteira. O Monte Carmelo também se destaca como um ponto alto na vida de Elias, mas não foi o fim de sua jornada. O profeta ainda enfrentaria muitos desafios, tanto espirituais quanto emocionais. Mesmo após essa grande vitória, ele descobriria que sua missão ainda estava longe de ser concluída. O encontro com Deus no Monte Horebe, que viria a seguir, revelaria um lado mais profundo da relação entre Elias e o Senhor. Antes do grande confronto no Monte Carmelo, Elias já havia demonstrado o poder de suas palavras ao anunciar a seca que assolaria Israel por 3 anos e meio. Elias não apenas trouxe julgamento, ele também tinha o poder de trazer a restauração. Após o confronto no Monte Carmelo, Elias orou fervorosamente para que a chuva voltasse. Em 1 Reis, capítulo 18, versículos de 42 a 45, lemos como Elias subiu ao topo do Monte Carmelo e com a cabeça entre os joelhos, orou até que uma pequena nuvem aparecesse no horizonte. Essa nuvem se tornou o precursor de uma grande tempestade, que finalmente trouxe a chuva de volta a Israel. A seca terminou, mas a lição espiritual permaneceu. O Senhor é quem controla o destino da nação. O poder das palavras de Elias foi demonstrado mais uma vez. Ele não apenas anunciou a seca, mas também trouxe a restauração. Sua fé e oração moviam os céus, literalmente. Esse evento nos lembra da importância de uma vida de oração persistente. Elias não orou apenas uma vez, mas continuou clamando até que Deus respondesse. Sua persistência é um exemplo para todos os que buscam a intervenção divina. A seca de 3 anos e meio foi um dos momentos mais difíceis da história de Israel, mas também foi um tempo de purificação espiritual. O povo viu em primeira mão o que acontece quando se afastam de Deus. A restauração da chuva, no entanto, foi um sinal de esperança. Deus ainda estava disposto a abençoar Israel se eles voltassem para ele. Elias foi o instrumento dessa restauração, mostrando que mesmo no meio do julgamento, há sempre a oportunidade de arrependimento e redenção. Após anunciar a seca e desafiar o rei Acabe, Elias tornou-se um homem marcado. Jezabel, a esposa idólatra de Acabe, estava determinada a matar o profeta, e Elias foi forçado a fugir para salvar sua vida. No entanto, mesmo durante seu exílio, Deus cuidou de Elias e continuou a realizar milagres através dele. Em 1 Reis, capítulo 17, lemos sobre como Deus instrui Elias a se esconder junto ao ribeiro de Querite, onde ele seria alimentado por corvos. Elias estava em fuga, mas não estava sozinho. Deus providenciou água do ribeiro e enviou corvos para lhe trazer pão e carne todos os dias. Este foi um milagre que demonstrou a provisão sobrenatural de Deus. Mesmo quando tudo ao redor parecia estar se desmoronando, Elias permaneceu sob a proteção divina. O ribeiro de Querite se tornou um símbolo da fidelidade de Deus para com seus servos em tempos de crise. Quando o ribeiro secou, Deus instruiu Elias a ir para Sarepta, uma cidade fora de Israel, onde ele seria sustentado por uma viúva pobre. Este foi outro milagre extraordinário. A viúva de Sarepta estava à beira da morte, com apenas um pouco de farinha e azeite para fazer sua última refeição. No entanto, Elias profetizou que se ela o alimentasse primeiro, Deus garantiria que sua farinha e azeite não acabariam até que a seca terminasse. A viúva, em um ato de fé, obedeceu, e o milagre aconteceu conforme Elias dissera. Elias não apenas trouxe provisão para a viúva, mas também realizou um dos milagres mais impressionantes de sua vida. Ele ressuscitou o filho da viúva. Quando o menino adoeceu e morreu, Elias clamou ao Senhor e pela primeira vez na Bíblia, vemos um profeta trazer uma pessoa de volta à vida. Em 1 Reis, capítulo 17, versículos 21 e 22, Elias estende-se sobre o menino e ora. Ó Senhor, meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor ouviu o clamor de Elias e o menino reviveu. Este milagre não apenas trouxe alegria à viúva, mas também reafirmou o papel de Elias como um profeta de Deus. Mesmo em tempos de exílio, quando parecia que tudo estava perdido, Deus continuava a operar através de Elias. Seu exílio foi um tempo de crescimento espiritual, onde ele experimentou a fidelidade de Deus de uma maneira ainda mais profunda.
Cada milagre que Elias realizou durante esse período serviu para fortalecer sua fé e prepará-lo para os desafios futuros. Elias era um profeta em constante movimento, mas sua missão nunca foi interrompida. Ele sabia que, independentemente de onde estivesse, Deus estava com ele, e isso lhe dava força para continuar. Mesmo quando parecia que estava sozinho, Deus provia os recursos necessários para sua sobrevivência. O exílio de Elias também foi um tempo de preparação. Ele sabia que a luta contra Acabe e Jezabel estava longe de terminar, e esses milagres o prepararam para os grandes desafios que ainda estavam por vir. Elias nunca deixou que o medo ou a perseguição o impedissem de cumprir sua missão. Em vez disso, ele confiava em Deus e continuava a caminhar em fé, sabendo que o Senhor estava ao seu lado. Este período também nos lembra que, mesmo em tempos de aparente desespero, Deus está presente. Elias foi um canal de milagres e provisão divina para aqueles que estavam ao seu redor, mostrando que Deus cuida de seu povo em todas as circunstâncias. Seja no exílio ou em casa, a presença de Deus nunca abandona aqueles que o seguem com fidelidade. A relação entre Elias e o rei Acabe foi marcada por confrontos intensos e tensões crescentes. Acabe, o 7º rei de Israel, era conhecido por sua maldade e por ser um dos governantes mais idólatras da história de Israel, influenciado por sua esposa Jezabel, que promovia o culto a Baal. Elias, por outro lado, era o profeta do Senhor, um defensor inabalável da pureza da fé em Israel. Essa dicotomia criou uma dinâmica explosiva, onde o profeta se tornava o maior opositor da política religiosa e moral do rei. Desde o início, Elias confrontou Acabe com ousadia. Em 1 Reis capítulo 17, versículo 1, Elias profetiza diretamente ao rei a seca que assolaria a terra. Acabe, acostumado à adulação de seus falsos profetas e conselheiros, ficou atordoado pela firmeza de Elias. Essa primeira interação entre eles estabeleceu o tom para o relacionamento. Elias não tinha medo de desafiar a autoridade real quando necessário. Ele falava em nome de Deus, enquanto Acabe agia em nome de Baal. Acabe via Elias como um perturbador da paz e um inimigo de seu reinado. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, Acabe confronta Elias após a seca. És tu, o perturbador de Israel? Acabe culpava o profeta pelo caos que a seca havia causado no reino, sem entender que o verdadeiro problema era sua própria idolatria e desobediência. A resposta de Elias foi incisiva. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Elias deixou claro que a calamidade era consequência direta dos pecados de Acabe. A rivalidade entre eles não era apenas pessoal, mas espiritual. Acabe representava a corrupção e o declínio moral de Israel, enquanto Elias era o defensor da aliança com o Senhor. Acabe era um rei poderoso, mas espiritualmente fraco, enquanto Elias, sem exércitos ou riquezas, era espiritualmente forte, pois caminhava com Deus. Jezabel, esposa de Acabe, também desempenhava um papel crucial nessa tensão, promovendo ativamente a perseguição aos profetas do Senhor e buscando destruir Elias. A relação entre Elias e Acabe também ilustra o conflito entre o poder terreno e a autoridade divina. Acabe tinha todo o poder político à sua disposição, mas Elias tinha a palavra de Deus. Em várias ocasiões, Elias foi capaz de escapar da ira de Acabe e Jezabel, demonstrando que, apesar de seu poder temporal, o rei não podia vencer contra o propósito de Deus. Acabe, com toda a sua influência, era impotente diante do poder espiritual que Elias representava. Mesmo após o confronto no Monte Carmelo, onde Elias provou o poder de Deus ao derrotar os profetas de Baal, a relação entre ele e Acabe continuou tensa. Acabe, apesar de ter presenciado o milagre, não se arrependeu completamente de seus pecados. Ele continuava a ser influenciado por Jezabel e pelos ídolos, e a nação de Israel continuava a sofrer as consequências dessa liderança corrupta. Elias, por outro lado, continuava a se posicionar como a voz da verdade e do julgamento divino. Esse relacionamento tenso culminou na profecia de Elias sobre a queda de Acabe e sua casa. Em 1 Reis, capítulo 21, versículos de 20 a 22, após o assassinato de Nabote para tomar posse de sua vinha, Elias é enviado por Deus para confrontar Acabe mais uma vez. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: Já me achaste, inimigo meu? Elias respondeu: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Elias profetiza que a casa de Acabe seria destruída e que Jezabel enfrentaria um destino terrível. Essa profecia marcou o início do fim para o reinado de Acabe.
Após o grande confronto no Monte Carmelo e a perseguição implacável de Jezabel, Elias se encontra em um dos momentos mais vulneráveis de sua vida. Apesar da grande vitória espiritual, o profeta é tomado por medo e exaustão, fugindo para o deserto. Em 1 Reis capítulo 19, lemos como Elias, em sua fuga, chega ao ponto de desejar a morte. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Este é um momento de profunda humanidade de Elias, onde o peso de sua missão parece insuportável. Deus não o abandona. Um anjo é enviado para fortalecer Elias, dando-lhe comida e água. O profeta então viaja por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, o local onde Moisés havia recebido os 10 mandamentos. Aqui, Elias tem um encontro extraordinário com Deus que mudaria sua perspectiva para sempre. Deus ordena que Elias saia da caverna onde ele estava escondido para se encontrar com o Senhor. Elias obedece, e então ocorre uma série de eventos sobrenaturais. Primeiro, um vento poderoso passa diante do Senhor, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto sacode a montanha, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, um fogo consome a área, mas Deus não estava no fogo. Finalmente, após todos esses eventos espetaculares, vem uma voz mansa e delicada, e é nessa voz silenciosa que Deus se revela a Elias. Este encontro tem um significado profundo. Elias, que havia experimentado o poder de Deus no fogo que caiu do céu no Monte Carmelo, agora aprendia que Deus nem sempre se manifesta em eventos grandiosos. Às vezes, Deus fala de maneira suave e silenciosa. O vento, o terremoto e o fogo podem simbolizar a expectativa de Elias de que Deus sempre agiria de forma espetacular. No entanto, Deus escolheu um momento de calma e serenidade para se revelar, mostrando que ele também está presente na quietude e na simplicidade. A voz mansa e delicada não apenas trouxe consolo a Elias, mas também o redirecionou em sua missão. Deus lhe deu novas instruções, enviando-o de volta ao campo de batalha espiritual, com a tarefa de ungir novos reis e de preparar Eliseu como seu sucessor. Este encontro foi um ponto de virada para Elias. Ele compreendeu que seu trabalho ainda não estava terminado, e que Deus ainda tinha grandes planos para ele. O Monte Horebe foi um lugar de renovação para Elias. Após enfrentar uma crise profunda, o profeta recebeu nova direção e forças para continuar. Esta experiência também nos ensina sobre a natureza de Deus. Ele não é apenas o Deus dos grandes milagres, mas também aquele que está presente nas pequenas coisas, nas sutilezas da vida, e que fala aos nossos corações quando estamos dispostos a ouvir. A vulnerabilidade de Elias neste momento também nos lembra que mesmo os grandes homens e mulheres de Deus às vezes enfrentam desânimo e dúvida. No entanto, é precisamente nesses momentos que Deus se aproxima, oferecendo renovação e clareza. O encontro de Elias com a voz mansa e delicada é um lembrete de que Deus nunca nos abandona, mesmo quando nos sentimos perdidos e sobrecarregados. Elias, além de realizar milagres, era também um profeta de julgamento, e suas palavras tinham o poder de moldar o futuro de Israel. Um dos momentos mais significativos de sua vida foi quando ele profetizou a queda da casa de Acabe. O reinado de Acabe, caracterizado por corrupção e idolatria, estava à beira do colapso, e Deus usou Elias para anunciar o fim dessa dinastia. Após o incidente envolvendo a vinha de Nabote, onde Acabe, incentivado por Jezabel, cometeu assassinato para tomar posse da propriedade, Elias foi enviado por Deus para confrontá-lo. Em 1 Reis capítulo 21, versículo 19, Elias entrega a Acabe uma mensagem terrível. Assim diz o Senhor, no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue. Esta profecia foi uma sentença de morte não apenas para Acabe, mas para toda a sua casa. A queda de Acabe foi inevitável. Embora ele tenha demonstrado um breve momento de arrependimento após a profecia de Elias, o destino de sua dinastia já estava selado. Elias profetizou que sua esposa, Jezabel, também encontraria um fim trágico. Os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. E de fato, como Elias predisse, tanto Acabe quanto Jezabel encontraram mortes violentas, cumprindo as palavras do profeta. Essa profecia de Elias teve implicações profundas para Israel. A queda de Acabe e Jezabel marcou o início de uma nova era política e espiritual. O profeta anunciou a ascensão de Jeú ao trono de Israel, um rei que seria instrumental na erradicação do culto a Baal. Elias, através de suas palavras, moldou o destino da nação, preparando o caminho para um novo governo que traria uma medida de renovação espiritual para o povo. A mensagem de Elias a Acabe e Jezabel também serve como um aviso a todos os que abusam de sua autoridade e se afastam dos caminhos de Deus.
Sua profecia era clara: o pecado traz consequências e ninguém, nem mesmo um rei, está acima da justiça de Deus. Acabe e Jezabel pensavam que podiam agir impunemente, mas as palavras de Elias provaram o contrário. Esse momento na vida de Elias ilustra o poder da palavra profética. Suas profecias não eram apenas palavras vazias, eram decretos divinos que se cumpriam com precisão. Deus usou Elias para pronunciar julgamento sobre a casa de Acabe, e esse julgamento veio à tona de maneira dramática e irreversível. O destino de Israel foi mudado para sempre pelas palavras deste profeta. A vida de Elias chegou a um fim extraordinário, talvez um dos mais misteriosos de toda a Bíblia. Ao contrário da maioria dos profetas, Elias não experimentou a morte. Em vez disso, ele foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, um evento que marca o auge de sua vida espiritual. Em 2 Reis capítulo 2, versículo 11, lemos o relato: E aconteceu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Este evento foi presenciado por Eliseu, o sucessor de Elias, que pediu uma porção dobrada de seu espírito antes que Elias fosse levado. O fato de que Elias não experimentou a morte física e foi levado ao céu em uma carruagem de fogo tem implicações profundas. Em toda a Bíblia, apenas outra pessoa, Enoque, é descrita como sendo levada diretamente ao céu sem morrer. A ascensão de Elias não foi apenas um evento espetacular, mas também uma confirmação de sua missão profética. Ele havia servido a Deus com fidelidade e coragem, enfrentando reis, rainhas e falsos profetas, e como recompensa Deus o levou diretamente ao céu. A carruagem de fogo é um símbolo do poder e da glória de Deus que acompanhou Elias em sua jornada final. Este evento também deixou um impacto duradouro na história de Israel. Elias se tornou uma figura lendária, e seu retorno era esperado no futuro. Em Malaquias capítulo 4, versículo 5, Deus promete: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa expectativa se cumpriu parcialmente quando João Batista veio no espírito e poder de Elias, preparando o caminho para o Messias. A ascensão de Elias também tem implicações para a vida cristã. Ele é um exemplo de alguém que viveu com fé inabalável e obediência completa a Deus. Sua vida foi uma jornada de confrontos espirituais, milagres e momentos de vulnerabilidade, mas, no final, ele foi recompensado de maneira única. Sua ascensão ao céu é um lembrete de que a vida com Deus traz não apenas desafios, mas também glória e recompensa eterna. Eliseu, que assistiu à ascensão de Elias, herdou o manto do profeta e continuou sua obra. A partida de Elias não marcou o fim do trabalho de Deus em Israel, mas o início de uma nova fase. Eliseu realizou milagres ainda maiores do que seu mestre, demonstrando que o poder de Deus continuava a operar através de seus servos. A ascensão de Elias permanece como um dos mistérios mais profundos da Bíblia. Sua vida e ministério tiveram um impacto duradouro, e seu fim extraordinário reflete o caráter único de sua missão. Elias não apenas desafiou reis e profetas, mas também transcendia o tempo e o espaço, sendo levado diretamente à presença de Deus. Esse evento nos lembra da natureza transcendente do chamado divino, que muitas vezes vai além da compreensão humana. Elias não foi apenas um profeta para sua época. Seu legado transcende gerações e continua a impactar tanto o judaísmo quanto o cristianismo. Ele é lembrado como um dos maiores profetas de todos os tempos, e seu nome está associado à coragem, fé e obediência inabalável a Deus. Sua vida e ministério continuam a inspirar crentes ao redor do mundo. No judaísmo, Elias ocupa um lugar especial na tradição. Ele é visto como o profeta que virá antes do Messias, para preparar o caminho para a redenção final. Durante o ceder de Pessach, uma taça de vinho é deixada para Elias, e a porta é aberta para simbolizar sua vinda futura. Essa expectativa reflete a esperança de que Elias voltará para anunciar a vinda do reino de Deus e restaurar a ordem espiritual em Israel. Do cristianismo, Elias também desempenha um papel crucial. No Novo Testamento, ele aparece no Monte da Transfiguração ao lado de Moisés conversando com Jesus. Isso simboliza a continuidade da aliança de Deus através dos tempos, com Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. A presença de Elias no Monte da Transfiguração confirma seu status como um dos maiores profetas de Israel e como precursor do Messias. Elias também é visto como modelo de oração fervorosa e eficaz. Em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, nos lembra que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu.
e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. A oração de Elias foi poderosa porque estava alinhada com a vontade de Deus, e seu exemplo continua a nos inspirar a confiar no poder da oração. O legado de Elias é também um lembrete do poder de uma vida vivida com propósito. Sua coragem em confrontar reis e enfrentar a oposição demonstra o que significa ser fiel ao chamado de Deus, independentemente das circunstâncias. O impacto de Elias pode ser sentido até hoje em muitos aspectos da vida espiritual. Sua história é uma mensagem poderosa de que Deus sempre levantará homens e mulheres corajosos para defender sua verdade. Mesmo em tempos de apostasia e corrupção, Elias não apenas desafiou os reis de sua época, mas também deixou um exemplo duradouro de fé para todas as gerações futuras. Elias é uma figura que transcende as eras, ligando o Antigo e o Novo Testamento, e simbolizando a eterna luta entre o bem e o mal. O legado de Elias é de coragem, fé e obediência. Elias foi um profeta que caminhou entre reis e deuses, mas nunca se desviou de seu compromisso com o Deus de Israel. Sua vida nos desafia a sermos fiéis ao nosso chamado, a enfrentarmos as adversidades com coragem e a confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Assim como Elias, somos chamados a ser vozes de verdade em um mundo de falsidade. A vida de Elias nos lembra que o poder de Deus é maior do que qualquer rei ou falso Deus, e que no final, a verdade sempre prevalecerá. Será que hoje ainda há Elias entre nós? A resposta está em cada um de nós que se dispõe a seguir o chamado de Deus com fé e coragem. Você gostou dessa história épica sobre Elias? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.